Bom, então como que a gente pode definir o que é um círculo, né? Então eu vou considerar um ponto A e eu vou considerar R um número positivo. Então a gente define a circunferência de centro A e raio R como conjunto de todos os pontos X, então que a medida do segmento de A até X seja R, né? Então todo mundo aqui que mede R. O tamanho dessa medida é R. Tá? Então finge que isso aqui é um círculo. É o que dá para fazer. Bom, então temos aqui o conjunto então, de todos esses pontos X que satisfazem essa condição, a gente chama de círculo. Tá? De círculo não, de circunferência. De círculo vai ter vai ter algo a mais, né, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, circunferência. Circunferência de centro A e raio R é o conjunto de todo mundo aqui que dista R de um ponto A. Eu vou desenhar um pouquinho melhor aqui. Sempre para desenhar a circunferência no centro, né? A ideia é desenhar primeiro a circunferência, mais ou menos aqui, e depois o centro. Essa medida é, tá? Muito bem. A anotação então é a circunferência de centro A e raio R. Essa é a anotação. Bom, segunda definição. Aí a segunda definição, aí ela fala o seguinte, ó, vamos seguindo aí. Um ponto P é ponto interior da circunferência de centro A e raio R. Se acontece o quê? Veja, como que a gente pode definir ponto interior? O interior é o que está dentro. Então vai ser todo mundo que mora aqui dentro, né? O ponto P que está aqui dentro, não é? Mas vejam só. Qual que é a característica de todo ponto que está aqui dentro? Né? Se eu pego aqui o segmento de A até P e prolongo ele até chegar aqui no ponto X que tem medida R. Aqui é um outro ponto X. Deixa eu tirar isso aqui. Bom, então o P está no interior se a medida do segmento de A até P for menor que R, que é o tamanho todo, certo? Então, ponto P está no interior. Da circunferência de centro A e raio R, se o tamanho, né, de A, a distância de A até P, for menor que R. Tá? Então, se for menor que R, então quer dizer que é um ponto que está lá dentro. É um ponto interior. E se for maior que R? Se for maior que R, então ela vai estar para fora. Né? Então, se eu tenho um ponto B aqui fora, então, olha só, se eu traço aqui o segmento A até B, eu tenho um ponto que está aqui, ó, até aqui é R, aqui é maior. Tá? Então, P é um ponto interior se a medida aqui de A até P é menor do que R, e exterior se a medida aqui, a distância de A até P, for maior do que R. Bom, essa é a segunda definição. Depois a gente tem aí uma terceira definição, que aí sim define o que é o círculo. Aqui, pessoal, a gente chama de círculo a circunferência unida com o seu interior, né? A região circular. Tá? Então, círculo de centro A e raio R nada mais é do que a circunferência, né? Que a notação aqui é CAR, unida com
seu interior. Tá? Unida com seu interior. Então vai ser a circunferência aqui, ó, essa casquinha unida com todo o seu interior. Então, como que eu desenho? Eu desenho a circunferência e o interior dela. Eu no centro A. Ok? Muito bem. Então esse aqui é o círculo. O círculo é a circunferência com o seu interior. Essa é a terceira definição. Daí a gente tem uma outra definição que fala sobre congruência entre circunferências ou círculos, né? Então, dizemos que dois círculos ou circunferências são congruentes se possuem o mesmo raio. Então, duas circunferências com o mesmo raio, pode ter centros diferentes, a gente chama elas de congruentes, tá? Tanto círculos quanto circunferências. Tá? Daí a gente define o que é uma corda. Tá? A quinta definição define o que é uma corda. Então, uma corda dentro da circunferência é um segmento cujas extremidades são pontos dessa circunferência. Então, uma corda na circunferência de centro A e raio R, ela é um segmento com extremos na circunferência, ou seja, com extremos em C, A, E. Então, uma corda é um segmento com extremos na circunferência. Daí, se a corda passa pelo centro, chamamos de diâmetro. Tá? Então, o diâmetro é uma corda que passa pelo centro. Tá? Então, se a gente representar aqui, figurinha, vou fazer aqui nesse cantinho. Então, tem uma circunferência de centro A e raio R. Tá? Então, uma corda é um segmento aqui. Ó. Então, eu vou escolher um ponto e outro ponto aqui. Esse segmento a gente chama de corda na circunferência. Tá? Se essa corda ela passa pelo centro aqui, a gente chama ela de diâmetro. Então essa daqui é uma corda e esse aqui é um diâmetro.